Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, agora não é hora. Será que as pessoas sabem a quantidade de coisas que um arquiteto está apto a fazer? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, amiguinhos, e bem-vindos ao canal da Kátia, o canal onde a criatividade, a beleza e o novo luxo se encontram. Meu nome é Kátia Eckert, eu sou arquiteta e consultora em Feng Shui. Bom, o assunto de hoje é o que raios faz um arquiteto? É muita coisa, gente, porque, olha só, eu fui pesquisar no site do CAU, que é o site do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e vejam só, tipo, deu várias folhas aqui que eu dei uns prints e coloquei aqui para falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque realmente é um profissional muito completo, é um profissional maravilhoso, cheio de ideias e que tem muita capacidade. Claro que eu não vou falar tudo, porque senão ia dar um seriado tipo Game of Thrones, né? E muita emoção, vocês até iam gostar de acompanhar, mas enfim, vai ficar meio comprido, então hoje vai ser resumidinho. Ah, aliás, você está me assistindo do YouTube? Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você está me assistindo do Instagram, já curte esse vídeo, compartilhe com os amiguinhos ou então salve na bandeirinha para assistir, para ter esse conteúdo mais tarde. Muito bem, vamos lá. Eu acabei fazendo essa pesquisa porque são muitas e muitas funções, claro que algumas até são um pouco parecidas, mas basicamente o que nós arquitetos fizemos é projetos, mas isso engloba muitas e muitas coisas. Eu fiz aqui, comecei a fazer aqui no meu cardzinho e daí eu vi que estava ficando super extenso e eu comecei a dar print, porque realmente é muitas e muitas coisas. E essas atividades, elas são divididas em seis categorias, tá? Que é projeto, execução desses projetos, tá? Porque a gente assina uma responsabilidade pelo projeto e depois também uma responsabilidade pela execução desse projeto, que significa que a gente vai estar ali acompanhando, olhando, garantindo que está saindo a execução de acordo com aquilo que a gente projetou. A gestão, que seria uma gestão de obras, tá? Então aqui é um pouco mais complexo e aqui nessa parte da gestão muitas vezes construtores, incorporadoras acabam assumindo essa parte. E a parte do meio ambiente e planejamento regional urbano. Também aqui o arquiteto pode executar, mas aí o engenheiro ambiental muitas vezes acaba fazendo tudo isso, porque como é um braço assim mais complexo e que a gente tem que se especializar para fazer, então geralmente quem acaba fazendo isso é o engenheiro ambiental. E atividades, temos aqui atividades específicas em arquitetura e urbanismo. Desculpa, atividades especiais de arquitetura e urbanismo e depois eu vou dar uma explicadinha o que é cada coisa dessas. E também a gente tem um outro braço que é ensino e pesquisa. Bom, enfim, muitas e muitas coisas, mas basicamente aqui no escritório a gente trabalha com projeto e execução. E claro, eu vou começar aqui pelo projeto, porque vocês já estão mais familiarizados, né? Afinal de contas, a gente pensa que às vezes o arquiteto só faz planta, né? Então, assim, projeto, ele se divide em várias partes, várias categorias, e o principal é o projeto arquitetônico, que é a planta baixa, o corte, a fachada e os detalhes construtivos. Depois a gente tem o projeto de instalações efêmeras, que é uma coisa que eu também faço e que eu trabalho também com mais duas colegas. E o que é a arquitetura efêmera? É aquela arquitetura que vai durar um período curto, né? Ou um período determinado e depois vai ser desmontada. Como, por exemplo, estandes de feiras. Eles precisam ter, sim, um arquiteto, um responsável técnico, porque tem que ter uma garantia que aquilo lá vai funcionar e vai servir o teu cliente pelo aquele período que ele está querendo utilizar aquela estrutura. Bom, projeto de monumento, olha só que interessante.
O projeto de monumento, por exemplo, já fiz um que é aquela régua de enchentes que eu fiz para a Sil, e é uma régua que ela é um monumento histórico porque ela tem a marcação ali das 4 maiores cheias que teve na cidade de Lajeado, e ela também serve como um monumento, um marco de monitoramento dessas cheias. Então, se por um acaso o rio chegar àquele nível, a gente consegue de longe monitorar quanto que o rio está subindo por hora e prever quais as partes da cidade que vão ficar alagadas. Então ela também tem essa função, além de ser um monumento histórico. Bom, depois tem projeto de acessibilidade, porque muitas vezes também os espaços eles são feitos e não pensam na acessibilidade, não pensam nas pessoas que são cegas, nas pessoas que têm deficiência auditiva, que têm deficiência física, que não conseguem caminhar. Então, depois, muitas vezes, esses espaços eles precisam ser adequados, ou então, claro, melhor ainda, que já se planeje antes como que vai ser esses espaços para atender a todas as pessoas. E depois também tem o as-built, que é como foi construído, mas aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque daí fica muito técnico. Depois a gente pode sim projetar sistemas construtivos, tá? Projeto de estrutura de madeira, concreto, projeto de estruturas pré-fabricadas, mas isso eu particularmente prefiro deixar a cargo do engenheiro, então prefiro ter a noção. Claro que a gente sabe como tem que ser, mas o cálculo estrutural eu prefiro deixar a cargo do engenheiro, porque ele é uma pessoa especializada nisso. Então, como eu já disse aqui em outro vídeo, né? O engenheiro, a gente não pode querer abraçar tudo e misturar as duas técnicas. Então, o engenheiro vai se preocupar com a estrutura e o arquiteto se preocupa com a estética e com a funcionalidade, na minha opinião. Bom, conforto ambiental também é um tipo de projeto, e esse projeto é para que realmente tu tenha conforto visual, por exemplo, conforto ergonômico, né, dentro dos espaços, para que a gente tenha um conforto de luminosidade, para que não fique em excesso, nem fique faltando, conforto acústico, conforto térmico. Claro que às vezes existem projetos específicos para isso, mas com certeza a gente já se preocupa com isso quando a gente está fazendo um projeto de uma casa, por exemplo, ou se a gente vai fazer um projeto de um espaço, a gente já vem com essas ideias na cabeça, mas às vezes sim, as pessoas nos contratam porque querem especificamente melhorar o conforto das suas casas nessa parte então de conforto ambiental. E é claro, a arquitetura de interiores, que aí, nossa, é minha paixão, né? Projeto de arquitetura de interiores, projeto de mobiliário, que também é muito legal fazer essa parte. Então, mesa de centro, mesa de jantar, sofás, enfim, eu adoro projetar mobiliário. Eu acho muito legal e o resultado fica incrível, porque às vezes tu tem peças exclusivas, né? Tu pode fornecer isso pro teu cliente, isso é maravilhoso. Bom, depois então, o outro item, o item número 2, é a execução. E daí, a execução é basicamente toda essa parte de projeto, só que tem uma execução na frente, tá? Bom, muito bem, até aqui é o que a gente acaba fazendo mais aqui no escritório, e daqui pra frente são coisas que os arquitetos estão aptos a fazer, mas que normalmente a gente não faz aqui no escritório, então por isso eu vou dar uma pinceladinha rápida para vocês. Bom, gestão. A gestão, ela fica mais a cargo de construtoras, incorporadoras, que é daí realmente, digamos assim, tocar a obra, né? Tem muitas pessoas que gostam elas mesmas de gerir a sua obra, mas isso dá um trabalhão e realmente é bem difícil de fazer, principalmente se tu não tem esse conhecimento. Então, indico fortemente que você sempre contrate alguém para fazer a gestão da sua obra, porque tem coordenação e compatibilização de projetos, supervisão da obra e dos serviços técnicos. Então, assim, são muitos detalhes que aí você realmente precisa de um profissional qualificado para fazer isso direitinho para você, e você não tem incomodação e nem desperdício de materiais. Muito bem, o item número 4, que é meio ambiente e planejamento urbano e regional.
Essa parte aqui de meio ambiente é uma parte, e planejamento urbano é uma parte macro, é tipo uma parte muito grande, então tem que pensar assim, é movimentação de terra, aí tem topografia, tem, eu vou querer abrir uma rua aqui, tá, o arquiteto vai lá, projeta a abertura da rua e tudo mais, onde é que vai passar tudo direitinho. Tem que ter um engenheiro ambiental para ver qual que é o impacto que isso vai causar, se tem árvores nativas daqui a pouco que vai ter que tirar e colocar em outro lugar, ou fazer um outro plantio de árvores. Então tem várias questões assim que são bem específicas, e aqui também entra bastante o trabalho com o engenheiro ambiental, toda nessa parte de urbanismo e infraestrutura das cidades. E tem uma coisa aqui nesse item que é muito bacana, que é plano diretor e mobilidade de transporte. Eu quero dizer que tive vários colegas que participaram, graças a Deus, das modificações do plano diretor de Lajeado. Então, esses profissionais, gente, agradeçam por eles terem estado lá fazendo parte dessas reuniões de forma gratuita. Então foi um serviço prestado para a comunidade, eles investiram o tempo deles para fazer com que a nossa cidade realmente tivesse um desenvolvimento muito melhor a partir desse projeto, dessa estruturação do plano diretor. Muito bem, fecha parênteses. O outro item é atividades especiais de arquitetura e urbanismo. E aqui entra até uma parte que eu faço, tá? Que é assessoria e consultoria. Então assim, Kátia, a pessoa às vezes não quer um projeto, ela só quer um papel de parede para a casa dela, ou ela só quer comprar um sofá. Aí então sim, a gente vai fazer aí uma consultoria, né? Uma assessoria técnica para essa pessoa fazer itens pontuais na sua casa ou no seu local de trabalho. Então aí é assessoria e consultoria. Uma hora eu explico a diferença entre os dois, mas só para vocês saberem que são coisas pequenininhas, tá? E também tem aqui a questão, por exemplo, laudos técnicos, avaliações de imóveis, perícias. Então são outros itens que são atividades especiais de arquitetura. Por exemplo, avaliação de imóveis, a gente vê as condições desse imóvel, como é que ele tá, se ele está em boas condições, quanto que ele vale no mercado. Então isso também é algo que o arquiteto pode sim fazer. E para finalizar, tem a parte de ensino e pesquisa, que daí entra a parte assim de quem são educadores, né, pessoas que também aqui tem um item que é ensaio de materiais. Então isso entra na parte de pesquisa. A gente, quando faz uma concretagem, por exemplo, a gente sempre tem um corpo de prova, que é um pedacinho lá daquele concreto que foi utilizado naquela casa ou naquele prédio, e é feito um corpo de prova, que é um coisinho assim de concreto. E daí esse coisinho de concreto vai lá para uma pessoa, para um pesquisador, e eles testam a resistência desse material. Tem uma prensa que vai lá, espreme, daí quando ele rachar, deu tantos lá, tantos quilos que suporta, tá? Tô dando assim, bem abrangente. Então isso aí também entra nessa parte de pesquisa e de desenvolver coisas novas, etc, etc, etc. Enfim, arquitetos são gênios na Terra. Agradeçam por existir arquitetos no mundo. Então, sempre quando vocês verem um arquiteto, vocês pensem, pode ser a reencarnação de Leonardo da Vinci, né? Então, enfim, gente, é uma profissão maravilhosa que eu tenho o maior carinho. E como vocês podem ver, a gente está apto a fazer 1000 coisas, tá? Só quis dar essa pincelada aqui para vocês. Então é isso, são muitas coisas mesmo, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olhem para o arquiteto e pensem, graças a Deus tem mais um arquiteto no mundo que deixa a minha vida melhor, as cidades melhores e tudo mais, os ambientes principalmente. E tem a Kátia para deixar os ambientes lindos, maravilhosos, bonitos, criativos, né? Assim como vários outros colegas. É isso, arquitetura é top. Um beijo e até a próxima!